Entrevista. Na manhã desta sexta-feira, hoje, dia 11 de abril, recebemos nos estúdios da Demais FM o prefeito de Ibirama, Duílio Guerque, e também o vice-prefeito Alisson Kufke. Vamos conversar sobre os 100 dias de gestão da administração municipal de Ibirama. Vamos ver como estão as coisas por lá, então, nesses 100 dias de trabalho dessa nova gestão. Prefeito, bom dia, seja novamente bem-vindo aqui nos estúdios. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Demais FM. É um prazer estar aqui falando com você, né? Falando com os ouvintes e os que assistem a Demais FM. Falar um pouquinho sobre os nossos 100 primeiros dias de governo. Né? Toda vez que a gente começa uma obra, né? A gente tem que organizar o espaço para que a gente consiga dar fluidez à obra. E não foi diferente na prefeitura. A gente precisou, nesses primeiros 100 dias, colocar ordem na casa, né? Isso em razão da gestão passada, né, estar envolvida, né, com um escândalo e que, de uma certa forma, desorganizou a prefeitura. Né? Foram 2 anos ali com problemas. Né? O comando ele não existia, então o que nós precisamos fazer no primeiro momento era estabelecer comando, né? E organizar para que os funcionários, a prefeitura hoje tem mais de 800 funcionários, né? Eles precisam ter lideranças. Essas lideranças elas são exercidas pelos secretários, pelos diretores e gerentes, né? E foi isso que a gente fez. E a partir dali a gente avançou, né? Avançou já na implementação de ações, aquelas ações que eu e o Alisson, né, durante a nossa campanha, a gente assumiu o compromisso de fazer. Né? Vamos lá, a questão de obras, né? Trabalhamos muito na limpeza da cidade, né? A cidade precisava de uma faxina, ela foi feita, né? Recuperamos muitas estradas, estamos no processo de recuperação de ruas, reformamos mais de uma dezena de pontes, né? Isso tudo para dar trafegabilidade e ajudar o cidadão ibiramense no seu deslocamento diário. Encontramos muitos problemas nos equipamentos, né? Eu posso afirmar assim, sem medo de errar, que nós já gastamos mais de R$800 mil na reforma, recuperação e restauração dos equipamentos da prefeitura. Eles estavam num estado muito ruim, né? E para que a gente pudesse trabalhar essa reforma, essa recuperação se fez necessária. Na área da saúde encontramos uma demanda reprimida muito grande, de 2 anos em algumas situações, exames, consultas, e iniciamos, né, como era o nosso compromisso, iniciamos a limpeza dessa fila, né, e estamos reduzindo. Eu e o Alisson, a gente falava que a gente ia precisar de no mínimo 1 ano para botar ordem na casa, e de fato isso vai acontecer. Né? Imagina, Alex, ninguém consegue do dia para a noite eliminar uma fila de 2 anos, né, de consultas e exames. O trabalho da Secretaria de Saúde está sendo muito intenso, é um desafio muito grande a gente resolver os problemas, mas passo a passo a gente vai chegar lá. Né? Na Secretaria de Educação, da mesma forma como a gente encontrou a prefeitura como um todo, nós encontramos falta de coordenação nas escolas e nos centros de educação infantil. Né? Então, a primeira atitude da secretária Catiúcia à frente da Secretaria de Educação foi estabelecer coordenação, trabalho de coordenação nas escolas e nos centros de educação infantil. Isso já deu uma nova cara, né? Os profissionais dessa área já estão com muito maior disposição, né? E o trabalho já flui de uma forma normal. Né? Na assistência social, da mesma forma, né? A gente tem uma demanda cada vez maior, mas o nosso foco e o nosso maior desafio é atender o cidadão no REURB. Né? Foi uma demanda muito forte apresentada e a gente está focando ali na resolução e na busca do tão sonhado título de propriedade do cidadão. Né? É um desafio grande, são mais de 500 famílias aguardando por esse título de propriedade
e nós vamos trabalhar com todo afinco para tornar esse sonho realidade. Com toda certeza. E vice, então foram 100 dias de muito trabalho no município. A gente vem acompanhando nas redes, né? A assessoria de imprensa também, através da Bia, traz muita informação pra gente. Vocês trabalharam muito mesmo em todos os setores, né? Foi uma geral. Pois é, bom dia, Alex, Bom bom dia. dia a todos os amigos da Demais, bom dia ao nosso prefeito também. Que bom voltar aqui, né, depois de 3 meses, né, aquele primeiro momento ainda sem ter conhecimento de tudo, ter o pé de tudo que estava acontecendo na prefeitura, mas agora a gente já tem uma noção, né, prefeito? E esses 100 dias aí mostraram que a gente tem muita coisa a fazer, né? Como o prefeito falou, nós viemos de uma gestão passada com uma situação de corrupção, uma situação que envergonhou o ibiramense, né? E isso nunca tinha acontecido, né? E hoje a gente está trabalhando com transparência, com qualidade, né? Conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, né? E a gente já começou aí mudando algumas coisas por conta de ouvirmos as pessoas. Por exemplo, o centro de Ibirama, né? Hoje nós temos muito mais estacionamentos, né? Antes o centro de Ibirama parecia uma pista de corrida, né? E hoje ela serve sim para o comerciante ter vagas para os seus clientes, né? Então hoje nós já fizemos essas alterações, nós vamos iniciar logo outras alterações na Getúlio Vargas, nós vamos ter um projeto de lei também com estacionamento rotativo de 2 horas, 2 horas e meia, a gente está nessa fase de estudos ainda, para que realmente o estacionamento fique para o cliente, né? A nossa visão é que o cliente chegue em Ibirama e não precise mais dar 3 voltas no município, no centro, para encontrar um lugar para estacionar, né? Nós já começamos a parte dos eventos, até a gente já conversou sobre evento, tivemos aí os 91 anos do município, que foi uma festa modesta, mas que naquele fim de semana não tinha mais vaga em pousada, não tinha mais vaga em hotel, e é isso que importa pro turismo, né? E assim a gente já está começando a trabalhar e montar a estrutura pro evento do meio do ano, pro evento do fim do ano. Obviamente que tem custo, então a gente vai montar essa estrutura e depois apresentar para o prefeito, ver se ele vai liberar o dinheiro para a gente poder fazer o evento também. Mas assim, são 100 dias de muito trabalho, né? O trabalho do William Alisson também já engrenou. Em poucos segundos, conversando, a gente já entende o que eu já entendo que o prefeito quer que faça. E, enfim, o principal é a transparência e ouvir as pessoas. A gente está aqui para servir as pessoas, para ouvir as pessoas e fazer com que o nosso município volte a crescer e, principalmente, volte a ver um sorriso no rosto do ibiramense, porque, como eu falei, o que aconteceu em Ibirama é inacreditável, nunca tinha acontecido e isso nunca mais vai acontecer, pelo menos na nossa gestão. E os munícipes têm que se sentir em casa de verdade, né? Se sentir à vontade, seguros, porque uma gestão não trazendo segurança, as pessoas ficam um pouco desconfortáveis. E também os investimentos do município. É isso que vocês querem trazer, transparência, que as pessoas se sintam mesmo ibiramenses de verdade, né, prefeito? E temos a questão também da reforma administrativa, né? Sim, Alex, né, esse é um desafio muito grande que nós assumimos, em razão da gente identificar isso como fundamental, primordial, para que a gente pudesse fazer uma gestão de qualidade, com o objetivo de nós alcançarmos aquilo que a gente se propôs. A reforma administrativa, ela se fez necessária porque a estrutura administrativa da prefeitura ela foi construída há mais de 20 anos. 20 anos se passaram e nada foi alterado. O mundo se modernizou, né? Os conceitos são outros e nós precisamos seguir esses conceitos. Só para você ter uma ideia, todo mundo sabe da importância do planejamento na construção da nossa vida profissional, na construção de uma casa, na construção de um comércio, de uma indústria, tudo precisa ser planejado. E a Prefeitura de Ibirama não tinha uma secretaria de planejamento, tinha apenas um assessor de planejamento. E no meu entender, no entender do Alisson, nós observamos que havia necessidade de fazer essa reforma administrativa para criar uma nova estrutura, uma estrutura moderna, né, onde a Secretaria de Planejamento seria, então, o início de todo o processo de implantação de mudanças que se fazem necessárias no município. Mas, muito além de fazer essa reforma na estrutura,
a gente observou também a necessidade da gente corrigir alguns problemas envolvendo remuneração dos secretários, né? Ibirama, infelizmente, era a cidade aqui do Alto Vale que, proporcionalmente ao tamanho, à população, o que menos pagava para os seus secretários. E durante o processo de investigação da Operação Mensageiro, o secretário de administração, que foi um dos envolvidos nesse processo, ele confessou de que ele recebia por fora. Recebia por fora porque, no entender dele, ele tinha oportunidades melhores de remuneração, e para permanecer em Ibirama como secretário ele precisava receber mais, né? Então, a gestão anterior ela não teve a coragem de promover uma reforma que se mostrava necessária, né? Porque os profissionais eles se atualizam, eles se modernizam, e tudo isso tem um preço, tem um custo. E a prefeitura, como qualquer tipo de empresa, precisa dos melhores profissionais. E os melhores profissionais têm que ser bem remunerados. E que nem o Alisson falou, né? Nós queremos fazer uma gestão transparente, riscar do mapa essa questão da corrupção e queremos fazer tudo de forma transparente, né? E eu quero aqui fazer um agradecimento todo especial à nossa Câmara de Vereadores, que na sua maioria, nós tivemos numa primeira votação da discussão da reforma administrativa 9 vereadores que se manifestaram de forma positiva, concordando, e 2 não concordando com a reforma. Então, a esses 9 eu quero agradecer, são de fato parceiros da prefeitura e se mostraram conscientes dessa necessidade. Ninguém está aqui corrigindo o salário porque quer pagar mais para o profissional, não. Nós precisamos pagar mais profissional porque senão nós não encontramos gente com competência para fazer o que precisa ser feito. Isso em qualquer secretaria, cada um na sua especialidade. Então, reforçando aqui, um agradecimento todo especial dos vereadores que entenderam essa necessidade. Mas, muito além disso, essa reforma ela foi responsável, porque nós reduzimos 6 cargos da estrutura administrativa para poder viabilizar financeiramente o aumento para os secretários. Então, o impacto financeiro no total da folha foi praticamente 0. Ou seja, nós estamos fazendo gestão, cuidar dos recursos que não são meus nem do Alisson, né? Eles são da sociedade e eles merecem respeito. É isso que nós estamos fazendo, né? A gente precisa de muitos braços, para que a gente consiga realizar, precisa ser realizado, mas esses braços também precisam ter uma remuneração. É certo, Alex, é certo que todos os funcionários merecem reajuste, merecem correção nos seus salários, mas nós temos 4 anos, aí a gente vai viabilizar isso dentro das limitações da prefeitura, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, os limites estabelecidos de gastos com o pessoal, né? Tudo ao seu tempo e de forma bem planejada. Perfeito, é isso aí. É gestão, isso é gestão. Exatamente. Que está sendo feito, né? Até o Alisson comentou lá no início do ano, o Alisson e o senhor também, em referência à questão, né? O profissional ele precisa ser valorizado. Então, existia esse desfalque, essa questão aí na questão da contratação, né? Que o gestor, né? A pessoa que está à frente de uma secretaria, ele precisa receber de acordo com a sua pasta, né? E não ele tá... um exemplo que foi dado foi da Secretaria de Educação, né, Alisson? Foi nesse ponto que tínhamos comentado, né? Então, precisa ser feito esse ajuste. Todo funcionário precisa, para se sentir valorizado, produzir mais. Assim ele produz mais, o município também cresce junto e a gestão anda bem junto com todo mundo, né? Alex, eu preciso lembrar aqui Sim. do papel dos secretários municipais. Eles, e essa é a regra, né? Eles têm dedicação exclusiva e total ao serviço público. Para eles não tem hora, para eles não tem sábado, não tem domingo.
Os demais funcionários, eles vão lá, cumprem o horário, as 8 horas diárias. Então, eles têm uma regra que é totalmente diferente da regra dos secretários. Então, a gente precisa levar isso em consideração, ser bem consciente do que nós estamos fazendo e precisamos fazer, e não misturar questões políticas, com a questão de gestão. Todo mundo quer que a cidade seja bem administrada. Eu e o Alisson, nós precisamos de ferramentas para viabilizar essa boa gestão. E a Câmara de Vereadores entendeu isso dessa forma, e está contribuindo para que a gente possa, então, ter essas ferramentas para fazer uma melhor gestão. Ok. Então, muito obrigado, prefeito, pela entrevista de hoje. Foi muito bom trazer aí os 100 dias de gestão aqui para a comunidade, esse apanhado aí, um resumido, mas que toda a comunidade fique ciente do que está acontecendo na cidade de Ibirama. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Alex, Obrigado a Demais FM por ter aberto esse espaço para a gente conversar. É uma forma de a gente se comunicar com o cidadão ibiramense e falar para ele o que a gente está fazendo, o que a gente pretende fazer, sempre respeitando o dinheiro público. Eu, ao longo da minha vida pública, como gestor, eu continuo dizendo e afirmando, cada centavo que entra no caixa da prefeitura tem que ser respeitado, e cada centavo tem que ser valorizado e muito bem aplicado nas demandas sociais que se apresentam, especialmente na área da saúde, na área da educação, área de obras e assistência social. E é isso que a gente vai fazer, é cuidar de cada centavo, porque é assim que a gente faz em casa. Eu sempre comparo o orçamento da prefeitura com o orçamento de casa. A gente tem que administrar, porque senão o final do mês não chega. E é isso que a gente faz na prefeitura. Ibirama tem um desafio muito grande, no sentido de encontrar uma nova vocação. Nesse sentido, a gente está percebendo assim, uma aproximação muito grande das entidades organizadas da sociedade, tal qual o DESC, FC, a CIB, CDL, e todos juntos nós vamos construir uma cidade melhor. Perfeito. Obrigado, prefeito Duílio, pela entrevista. Alisson, obrigado pela entrevista, que foi à vontade para as considerações finais. Legal, obrigado, Alex, obrigado a todos da Demais. Dizer que a gente vai estar sempre à disposição, prefeito? As pessoas podem nos procurar na prefeitura, nos procurar na rua, nas nossas redes sociais, nós vamos estar respondendo a todos e ajudando na medida do possível. E já foram 3 meses, e 3 meses de 4 anos que com certeza vão ser os melhores para o município de Ibirama, até porque como é bom sair na rua e ver o município sendo limpo, o município sendo pintada as pontes, sendo limpado todas as ruas, sendo feitas melhorias a pedido da população e o principal, como é bom deitar na cama e dormir tranquilo com a consciência tranquila. Valeu. Isso aí. Muito boa fala. Obrigado, então, vice-prefeito e prefeito pela entrevista de hoje, a Bia também, que intermediou aí essa entrevista e sempre à disposição aí da administração municipal de Ibirama. Ok, obrigado. Ok, essa foi a entrevista com o prefeito e vice de Ibirama, Duílio e também Alisson, na entrevista de hoje falando dos 100 dias de gestão e também sobre a reforma administrativa.